Num canto estratégico do leste asiático, um conflito moldado por ideologias globais dividiu um povo, redesenhou fronteiras e criou uma das zonas mais tensas do planeta. A chamada Guerra da Coreia não terminou com um acordo definitivo. Ela apenas foi suspensa, e seus efeitos permanecem até hoje. Muitos a conhecem como a Guerra Esquecida, um conflito ofuscado pela grandiosidade da Segunda Guerra Mundial que a precedeu e pela longa Guerra do Vietnã que veio depois. No entanto, esquecida ou não, suas consequências são tão presentes e palpáveis que definem a geopolítica mundial até os dias de hoje. Esta é a história de uma nação partida ao meio, de famílias separadas e de uma tensão que se recusa a desaparecer. Para entender a divisão, precisamos primeiro olhar para a unidade. Por séculos, a Coreia foi uma nação unificada, com cultura, idioma e identidade próprias, moldada por dinastias que governaram uma península de beleza singular. Era um reino conhecido por sua cerâmica, sua caligrafia e sua resiliência. No entanto, no início do século XX, essa soberania foi interrompida. Acontecimentos globais transformaram esse território em uma peça estratégica no tabuleiro internacional, cobiçada por potências vizinhas em expansão. A ocupação japonesa, que durou de 1910 a 1945, deixou marcas profundas na alma coreana, suprimindo a cultura local e impondo uma nova ordem. Mas o fim da Segunda Guerra Mundial, que deveria trazer libertação, acabou trazendo uma nova forma de divisão. Com a rendição do Japão em 1945, o mundo celebrou, mas na Península Coreana, uma nova era de incerteza começava. As potências aliadas, vitoriosas na guerra, agora eram rivais na paz. Os Estados Unidos e a União Soviética, com visões de mundo radicalmente opostas, passaram a disputar influência em cada canto do globo. A Coreia tornou-se um desses cantos, de forma quase casual, em uma reunião de gabinete. Foi decidido que a península seria dividida provisoriamente ao longo do paralelo 38. A ideia era simples. Os soviéticos supervisionariam a rendição japonesa ao norte da linha, e os americanos fariam o mesmo ao sul. Mas essa linha, desenhada em um mapa a milhares de quilômetros de distância, logo se transformaria em uma fronteira de concreto e arame farpado. Duas administrações distintas foram criadas. Ao norte, um regime alinhado ao bloco socialista, liderado por Kim Il-sung. Ao sul, uma estrutura apoiada por nações ocidentais. Sob a liderança de Syman Rhee, a divisão temporária estava se tornando permanente, e o sonho de uma Coreia unificada se afastava a cada dia. O que começou como uma divisão política rapidamente evoluiu para algo muito mais perigoso. A tensão na fronteira era constante. Escaramuças e provocações tornaram-se rotina. Ambos os líderes, tanto no norte quanto no sul, sonhavam em reunificar o país sob sua própria bandeira, e a via diplomática parecia cada vez mais improvável. Então, na madrugada de 25 de junho de 1950, a linha do paralelo 38 foi rompida. Tropas e tanques do norte iniciaram um avanço em massa em direção ao sul. A capital, Seul, caiu em poucos dias. O confronto direto havia começado. A península se tornou, de fato, o primeiro grande palco da chamada Guerra Fria, onde as superpotências testavam suas forças e ideologias através de seus representantes. As operações militares se intensificaram. Os avanços territoriais eram rápidos e brutais, e o mundo assistia, prendendo a respiração, ao desenrolar de um conflito que ameaçava escalar para uma nova guerra mundial. O conflito rapidamente deixou de ser apenas regional. A comunidade internacional, alarmada pela rápida sucessão de eventos, reagiu. A Organização das Nações Unidas, ainda em sua infância, condenou a ação do Norte e autorizou uma intervenção militar. Uma coalizão de 16 países, liderada pelos Estados Unidos, foi formada para defender a Coreia do Sul. O general Douglas MacArthur, um herói da Segunda Guerra, foi colocado no comando. Do outro lado, o avanço inicial do Norte foi possível graças ao apoio material e estratégico da União Soviética. E quando as forças da UNO, em uma contraofensiva espetacular, empurraram as tropas do Norte de volta, chegando perto da fronteira com a China,
outra potência entrou no jogo. A China, temendo ter um vizinho hostil e alinhado aos Estados Unidos da América em sua fronteira, enviou centenas de milhares de voluntários para apoiar a Coreia do Norte. O conflito, que já era complexo, tornou-se um emaranhado de interesses globais, um verdadeiro nó geopolítico, enquanto líderes, generais e diplomatas tomavam decisões estratégicas em salas de conferência e quartéis generais. A vida de milhões de civis era virada de cabeça para baixo. Para o povo coreano, a guerra não era sobre ideologia ou mapas. Era sobre sobrevivência. Cidades e vilas se tornaram campos de batalha e famílias inteiras foram forçadas a fugir, muitas vezes com nada além da roupa do corpo. Milhões de pessoas se tornaram refugiadas em seu próprio país, caminhando por estradas poeirentas em busca de segurança. A escassez de comida e remédios era uma realidade diária. O mais doloroso de tudo foi a ruptura de famílias inteiras. Irmãos, pais e filhos foram separados no caos, muitos sem nunca mais se reencontrarem. A sobrevivência tornou-se o maior desafio, e a paisagem humana da Coreia foi marcada por uma dor que perdura até hoje. Após anos de avanços e recuos sangrentos, com a linha de frente se movendo para cima e para baixo na península, como um pêndulo mortal, o conflito entrou em um impasse. Nenhum dos lados conseguia uma vitória definitiva. As forças da UN e da China estavam exaustas e as perdas humanas eram assustadoras. A guerra se transformou em uma luta de atrito, travada em trincheiras e colinas com nomes que entrariam para a história militar, como Heartbreak Ridge. Ficou claro para todos que uma solução puramente militar era impossível. As negociações de paz começaram, mas arrastaram-se por 2 longos anos, repletas de acusações e desconfiança. Finalmente, em 27 de julho de 1953, um armistício foi assinado. Não era um tratado de paz, mas um cessar-fogo. A luta armada parou e uma zona desmilitarizada. Uma faixa de terra de 4 quilômetros de largura e 250 de comprimento foi criada para separar os 2 exércitos. Essa linha, que existe até hoje, é um paradoxo. A fronteira mais fortificada do mundo, mas também um santuário acidental para a vida selvagem. É crucial entender este ponto. Tecnicamente, a Guerra da Coreia nunca acabou. O armistício de 1953 foi apenas uma pausa, não uma resolução. As 2 Coreias continuam, legalmente, em estado de guerra. Elas seguiram caminhos drasticamente diferentes. A Coreia do Sul, com forte apoio ocidental, reconstruiu-se a partir das cinzas e se tornou uma das maiores economias do mundo, uma democracia vibrante e uma potência cultural global. Seul é uma metrópole futurista, pulsando com inovação e energia. A Coreia do Norte, por outro lado, isolou-se sob o comando da dinastia Kim, desenvolvendo um sistema político e social único, focado na autossuficiência e na ideologia Juche. Pyongyang, com seus monumentos grandiosos e desfiles militares, oferece um vislumbre de um mundo à parte. 2 nações, um só povo, vivendo em realidades profundamente diferentes, separadas por uma fronteira que é tanto física quanto ideológica. Décadas depois, os ecos da Guerra da Coreia continuam a ressoar com força. A Península Coreana permanece um dos principais focos de tensão geopolítica do planeta. As ambições nucleares da Coreia do Norte são uma preocupação constante para a segurança regional e global, levando a rodadas intermináveis de sanções, negociações e testes de mísseis. A aliança entre os Estados Unidos e a Coreia do Sul continua a ser a pedra angular da segurança no leste asiático, com dezenas de milhares de soldados americanos permanentemente estacionados no país. Cada movimento diplomático, cada exercício militar conjunto, cada declaração de Pyongyang é analisada minuciosamente em Washington, Pequim, Tóquio e Moscou. A Guerra Esquecida segue influenciando decisões diplomáticas, definindo estratégias militares e moldando o delicado equilíbrio de poder em uma das regiões mais dinâmicas e importantes do século XXI. A história da Guerra da Coreia é mais do que um relato sobre batalhas e generais. É um poderoso lembrete de como decisões globais, tomadas por potências distantes, podem dividir um povo
por gerações inteiras, deixando cicatrizes que o tempo luta para curar. É a história de um conflito suspenso no tempo, uma ferida aberta na consciência mundial, que ainda ecoa no presente e lança uma longa sombra sobre o futuro. Entender essa guerra não é apenas olhar para o passado, é ter uma chave para compreender as complexas dinâmicas do nosso mundo atual. Desde as tensões nucleares até o sonho, ainda vivo em muitos corações, de uma reunificação pacífica. Se você gostou deste conteúdo e quer continuar explorando as histórias que moldaram nosso mundo, curta o vídeo, compartilhe com quem se interessa por história e geopolítica e se inscreva no canal para não perder os próximos documentários. O seu apoio é fundamental para continuarmos produzindo conteúdo de qualidade. Muito obrigado e até a próxima.